Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papel, passando um overview muito rápido sobre o Banco do Brasil Seguridade, que nos resultados apresentados para o terceiro trimestre de 2021 apresentou um lucro líquido de menos 11% no comparativo ao mesmo período do ano anterior. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, você que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Então vamos dar uma rápida visualizada nos resultados do terceiro trimestre de 2021, que chama atenção aqui nos destaques, é o lucro líquido da companhia, que ao contrário do que está no início desse vídeo, ele agora é positivo em 10% ao invés dos menos 11%. Só que algo que chama atenção é que isto considerando bases normalizadas no comparativo com o terceiro trimestre de 2020. Então, agora nós vamos ter que dar uma olhada no que são essas bases normalizadas. Outro detalhe interessante está aqui na sinistralidade, onde a companhia informa que a média de sinistros nos seguros de vida estão se aproximando aos patamares do período pré-pandêmico. Então aqui é uma boa notícia para você que investe, porque justamente a companhia ela foi duramente penalizada por dois fatores, né? Um foi o período pandêmico em si, justamente porque a sinistralidade por mortes está lá atrelada aos seguros de vida. Mas, principalmente, porque esses prêmios a serem pagos, eles estavam vinculados com o IGPM, fazendo, então, saltar os aportes, né, a serem pagos em função do acionamento dos seguros. Nessa parte mais geral da companhia, na apresentação dos seus resultados, eu achei que ficou muita informação, assim, que o interesse também não era lá grande coisa do ponto de vista do investidor. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi aqui na modernização tecnológica, onde a companhia ela cita, né, essa transformação digital, mas só nesse parágrafo aqui que me chamou bastante atenção. 1,4 bi em campanhas comerciais com uso de inteligência artificial. Na verdade, inteligência analítica. Se você lembrar, na análise que nós fizemos aqui do Banco do Brasil, os analíticos, né, como ela é uma controlada do Banco do Brasil, então está muito forte no DNA da empresa a utilização desses recursos de inteligência artificial e analíticos, justamente porque ele passa, através das plataformas, a pegar o produto e tornar ele mais ajustado com aquela pessoa que o procura. Isso aqui foi algo que eu achei bastante interessante, porque isso reduz o risco e também aumenta o potencial de vendas, porque o produto ele fica mais sintonizado com a intenção do cliente. Já no campo do agro, aqui nos destaques, diversificação dos canais no agronegócio, aqui o que me chamou a atenção foi aqui embaixo. Novas parcerias com grandes cooperativas e revendas, ou seja, a extensão dos recursos que advêm do governo para fins de financiamento do agronegócio e que são intermediados pelos bancos, né, no geral, mas eu achei interessante porque essa parceria aumenta a capilaridade. E nós temos um vídeo aí atrás, talvez eu deixe lá no final a referência para esse vídeo, onde a gente traz como é que estão se comportando os sistemas cooperativados frente à disponibilidade de recursos para fins do agronegócio e o quanto eles impactam ou não nos grandes bancos. Até porque isso foi uma pergunta de um dos nossos colaboradores aqui do canal. E a gente vê que, além do banco ter essa potencialidade, que é bem maior do que o crédito cooperado, ele ainda consegue essa medida de fazer parceria com as cooperativas justamente para alcançar maior capitalidade, o crédito aqui, em particular, do agronegócio.
Como o banco ele é muito forte na questão de fornecimento, né, de crédito para agronegócio, também achei bastante interessante esses 120 novos parceiros de distribuição do seguro rural aqui, que é, né, o contrário do... Enquanto, por um lado, tu tem o empréstimo, depois vem a parte prestamista, que é justamente fazer o seguro daquele empreendimento rural que está sendo financiado, no caso, pelo crédito rural. E aqui, rapidamente, na parte de melhoria na experiência de novos produtos, aqui algo que me chamou a atenção foi esse quadro aqui, ele marca o NPS geral, que é o seguinte, aqui é o Net Promoter Score, que ele marca o quanto a pessoa ficou satisfeita. Então, ele normalmente está dividido em 3 partes. Tu pode dar notas aí que vão de 1 a 10. De 1 a 6 significa que o cliente não se preocupa, não tem muito interesse no banco. 7 e 8 significa que ele é indiferente. E 9 e 10 significa que existe uma grande possibilidade, além de estar satisfeito, tem uma grande possibilidade do cliente fazer a indicação do serviço. Então, o que o banco relata aqui é que nessa parte teve esse aumento de 3,3 pontos percentuais no comparativo anual, no mesmo período do ano passado, sendo que, como nós podemos verificar aqui, vem num crescente desde o segundo trimestre. Perdão, eu li errado. Desde o ano de 2019. Como isso aqui é uma cotação anual, vem num crescente, chegando a 3,3 pontos percentuais, o que é um bom indicativo para o banco, porque, afinal de contas, os clientes, né, passam a indicar os seus produtos. E, falando em produtos, isso aqui também me chamou a atenção, esses 2 novos produtos, que é esse Brasil Prevflex, mas o que eu achei bacana aqui é que ele vem com um planejamento financeiro junto com a proteção do mesmo. Então, é um produto que tem essas 2 partes, né? E planejamento financeiro eu acho uma coisa bastante interessante, principalmente num país onde esse assunto não é muito falado. E outro aspecto que eu achei bastante significativo é esse Saúde Pet Click, que na verdade é o plano de saúde para os pets, que é um mercado que vem crescendo de uma forma absurda no país. Então, o banco com esse foco me parece estar bem ajustado com o mercado. E agora, olhando especificamente para os números, né? Então, conforme a gente tinha falado no início do vídeo, se nós tomarmos o lucro líquido até o terceiro trimestre de 2020 com o lucro até o terceiro trimestre de 2021, a gente vai verificar que tem uma redução aqui de 11%. O que acontece? Existe se você for ver aqui, uma normalização que o banco chama. Essa normalização ela é decorrente de 2 efeitos. O primeiro é aquele... Aqui está escrito errado, é o IGPM. Tá? O IGPM, no ano de 2020, até esse período, ele tinha sido de 121, no caso positivo, porque a correção do IGPM ela vem 30 dias depois. Então, com esse fator, IGPM, se chegou ao lucro líquido de um pouco mais de 1 bilhão. Já no exercício de 2021, você pode ver que o efeito IGPM é o contrário. Então, ele é um efeito que houve negativo dentro do resultado, dentro do lucro líquido. E aqui nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que este ano, ela, se não me engano, desde julho, ela teve um impacto maior, ela passou de 15% para 20%, ela vai até o final do ano, se eu não me engano. Então, esse efeito aqui é não recorrente. Expurgado esses efeitos não recorrentes, o lucro líquido, que o ano passado, até o final do terceiro trimestre, era de um pouco mais de 1 bilhão, este ano ficou em 976 milhões. Redução de 11%. Mas expurgado esses fatores não recorrentes, então, aqui no caso, o que acresceu seria um decréscimo, passaria para 975 até o terceiro trimestre de 2020, e tirando esses efeitos, aqui negativo do IGPM e também da contribuição social sobre o lucro líquido, ele seria de 1 bilhão e 75 aproximadamente, com um crescimento, que nem o banco menciona no início da sua apresentação, um crescimento no lucro líquido, segundo o banco, real de 10%. Aqui no caso a companhia, ela costuma fazer
um comparativo do resultado operacional frente ao resultado financeiro. Então, o resultado operacional é justamente aquilo que leva aos produtos e serviços oferecidos, os gastos, né? E mais o que se obtém pela venda dos produtos e serviços que estão diretamente vinculados com o propósito da companhia. Já o resultado financeiro, ele expurga isso. São aquelas receitas, despesas que a companhia tem, mas que não estão diretamente vinculados com seus resultados operacionais. Então, você pode ver aqui que o resultado financeiro vai ser esta coluna em verde claro. O resultado operacional é essa coluna aqui em verde escuro, e essa linha que a gente vê aqui em cima em cor de rosa é o lucro líquido ajustado. É importante esse detalhe do lucro líquido ajustado. Então, você pode ver que o resultado operacional ele vem num crescente, estando ao final de 2020 em 3,7 bilhões. Você pode ver que tem um crescimento médio composto, que é esse CAGR aqui de 2015 a 2020, então são 6 anos aqui, porque se conta 2015, né, inclusive. E ele é de 6%. Já o resultado financeiro, ele tem um crescimento médio composto negativo nos últimos 6 anos, e o lucro líquido ajustado aqui no caso, olha só, ele é negativo, de menos 0,23, mas esse aqui é o ajustado. Quando nós formos transportar para a planilha, nós vamos transportar o lucro líquido, não é o ajustado. E é por isso que aqui, na nossa planilha, quando nós formos falar dela, você vai ver esse lucro líquido dos últimos 5 anos aqui, agora não são 6, é de 2016 a 2020, de menos 1,03. Da mesma forma, na apresentação, está sendo considerado até o presente momento um lucro líquido ajustado de 2 bilhões e 700, sendo que no exercício anterior tinha sido de 3.800 e em 2019 de 4 bilhões e 300 milhões. Então veja que existe uma variação aqui bastante significativa para menos do resultado do lucro líquido da companhia. Isso aí, evidentemente, que impacta nos dividendos que são pagos aos acionistas. E aqui vou tentar finalizar falando apenas de 2 segmentos de produtos do banco. Então, você pode ver que aqui existe 2 comparativos. Aqui nós estamos falando da Brasil Seg e dos prêmios emitidos. Então, nós temos os comparativos aqui relativos aos trimestres do terceiro trimestre de 2020 ao terceiro trimestre de 2021. Você pode ver que tem uma variação aqui em bilhões de 2,9 para 3,5, e essa variação ano a ano é essa que nós vemos aqui, ó, de 19%. Já se nós compararmos a variação, o mesmo período, os primeiros 9 meses, ela é de 17%, passando de 7 bilhões no exercício passado para 8 bilhões agora ao final dos primeiros 9 meses. Aqui nós podemos verificar os prêmios por ramo. Então você pode ver que nós tínhamos falado do seguro vida, que justamente foi um dos mais impactados justamente pelo período pandêmico. Se nós verificarmos aqui, quando nós fizemos o comparativo sobre o trimestre, o terceiro trimestre de 2020, então o seguro vida ele teve esse crescimento de 19%. Onde é que o banco é forte? No vida, no rural, que ele teve essa variação de 45%, e no residencial, que teve a variação de 18%. Se nós compararmos ao longo do ano todo, o vida variou 19%, o rural 30%, 38% e o residencial 21%. Isso o banco comparando-se consigo mesmo. Aqui no relatório mensal, no informativo mensal, onde a gente pode ampliar um pouco o que a gente está vendo na apresentação dos resultados, note aqui que no seguro vida, o banco, nos primeiros 9 meses, ele teve então um crescimento de 19%, enquanto que aqui, nessa parte verde que eu estou marcando, você pode verificar que os demais, excluindo o BB Seguridade, tiveram 12%. No habitacional, nós podemos verificar que, como nós tínhamos, ou melhor, no residencial,
desde o início do ano 21%, enquanto que os demais 13,8%, é onde o banco é forte. E no rural, enquanto o banco cresceu 36%, como nós tínhamos visto, o restante cresceu 54%. Na verdade, isso aqui nos mostra que naquilo que o banco é forte, ele continua forte. E o que a gente poderia verificar aqui é o seguinte, na parte do rural. Acontece que o BB Seguridade, na emissão desse tipo de seguro, ele é muito forte. Então, o que acontece? Como ele é o líder do mercado, o pouco que ele cresce representa muito, enquanto o muito que os outros crescem não necessariamente vai significar tanto. Então, essa passagem de 30, esse comparativo 36 com 54, ele provavelmente não seja tão representativo. Além disso, você pode verificar que no seguro vida, ele está acima dos 2 últimos anos. No caso, 2020 é em cinza e 2019 está em verde. No prestamista, que é o seguro aquele que vem junto quando existe a possibilidade de um financiamento, que é o seguro de quem toma o empréstimo, observe aqui, como ele está situado numa linha intermediária. Está abaixo de 2020, mas está melhor que 2019. No rural, ele está acima dos últimos 2 anos. Da mesma forma, no habitacional, onde o banco também é forte, e naquele que ele é mais forte ainda no residencial em relação ao habitacional, que ele está acima também dos últimos 2 anos. Então, até aqui, não tem nenhuma surpresa negativa. Os números, aparentemente, estão muito bons na pretensão dos resultados do banco. E, por fim, só para linhas gerais, com relação ao Brasilprev, a parte previdenciária, que é outro ramo forte do banco, você pode observar aqui que no terceiro trimestre de 2021 ela está equivalente ao terceiro trimestre de 2020. Isso aqui cotado em bilhões, 12 bilhões. No entanto, se nós formos verificar aqui a evolução dos primeiros 9 meses do ano, então teve um crescimento de 17%, passando de 29 bilhões para 34 bilhões na Previdência. Uma coisa que chama atenção aqui é justamente, tá vendo essa linha cor-de-rosa aqui? Esse aqui é o índice de resgate. E aqui nós temos o índice de captação. Então, você pode ver que sobe muito o resgate e o de captação, no comparativo trimestral, ele fica 1 bilhão a menos no comparativo trimestral. Da mesma forma, se nós formos comparar os primeiros 9 meses, cai de 6 bilhões para em torno de menos 200 milhões. O que acontece aqui? É justamente essa linha que está influenciando, que são os resgates, tanto no comparativo trimestral quanto no comparativo dos primeiros 9 meses. E esse acréscimo que teve em termos de resgate. Porque o que a companhia argumentou de que é procedente? Com a vinda do período pandêmico, o crescimento do índice inflacionário e as pessoas, por várias razões, perdendo empregos, elas vão e começam a fazer os seus resgates previdenciários, que são corrigidos por esse índice inflacionário. Então, faz gerar esse impacto. Desta forma, a gente pode verificar que, pelo menos nesse quesito previdenciário, existe uma situação bastante preocupante do ponto de vista dos números do BB Seguridade. E daí a gente pode constatar as razões, por exemplo, desse resultado financeiro, no comparativo dos primeiros 9 meses, de 19 milhões para menos 613, justamente por conta daqueles resgates que a gente falou antes. Da mesma forma, o lucro líquido impactado aqui negativamente nos primeiros 9 meses, indo de 792 milhões para 466. Então, esse é o grande impacto pandêmico sobre os negócios da companhia. E a provável razão, justamente de que, apesar de estar com lucro líquido, a companhia se retraiu para fins de pagamento dos proventos no exercício de 2021. E para tentar amenizar aqueles resultados, a gente pode verificar aqui do ponto de vista da captação bruta e das saídas da parte previdenciária. Vamos dar uma olhada aqui assim. O que a gente encontra? Observe que Brasilprev, do ponto de vista de captação bruta,
passou de 25 bilhões para 30 bilhões, do ponto de vista de captação, um aumento aqui de 18%. A participação no mercado, o market share, da BB Seguridade, em previdência de 33,6%, sendo, por conta desse troféuzinho, a número 1 do segmento de previdência. Já o índice de saídas, que a gente viu lá que teve impacto no banco, da Brasilprev é esse amarelo aqui. Então, ele está em 12,4%. Por outro lado, os demais, que também compartilham do mesmo segmento, está em 15,4%. Então, ela é considerada a terceira menor nesse índice entre as 10 maiores companhias de previdência. E, além disso, as razões aqui que as pessoas estão fazendo as retiradas, então, 66% dos clientes que resgatam é para fins de pagamento de dívidas advindas do período pandêmico, custeio de despesas, às vezes por conta do desemprego, e o investimento em imóveis. E nesse quadrinho aqui, você vê o endividamento, que é justamente por conta do que a seguradora ela vai passar. Observe que aqui em cor-de-rosa, aqui é o total dos endividamentos. Quando você retira a questão habitacional, então cai. Então, a gente observa assim, o quanto impacta o endividamento habitacional, o pagamento de prestações dos imóveis que foram comprados, enfim, ou até outros como de locação. Então, essa é a diferença e esse aqui é o resultado que nos é vindo por decorrência do período pandêmico. E, como sempre fazemos, trazemos depois os nossos dados para a nossa planilha de comparação. Então, como é uma seguradora, ela tem algumas características especiais, mas vamos lá. O preço da ação sobre o lucro por ação passou do segundo trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2021 de 11,18 para 12,35. Esse número a gente sabe quanto maior, pior. É o tempo que você leva para receber em função do valor que você investiu na companhia, descartado o crescimento dela. O preço sobre o valor patrimonial por ação, então o preço da ação que ela tem nesse momento, aí você pega todo o patrimônio, divide pelo número de ações, você tem um número. É o quanto ela vale do ponto de vista patrimonial àquela ação. E você pega agora o preço que a ação está cotada no momento e divide por esse valor. Então, ela está cotada estava em 6 vezes no segundo trimestre de 2021 e agora está a 5,70. Aqui é quanto menor, melhor. A gente estabeleceu mais ou menos parâmetros. Abaixo de 1 nos interessa muito, entre 1 e 2 a gente acha que está dentro do nível razoável. Mas aqui, como ele é uma seguradora que se desmembrou de um banco, provavelmente ela não levou consigo, né, o seu patrimônio. Então, o patrimônio dela deve ser muito pequenininho em função justamente do que ela acabou se desmembrando. Então, a gente não leva tanto em consideração nesse caso específico. O crescimento médio composto da companhia nos últimos 5 anos, conforme a gente viu, em menos 1,03%, né? Sendo que lá no crescimento ajustado estava em menos 3%. Mas aí o ajustado, a gente está vendo que a companhia nos últimos 5 anos não teve nenhum crescimento. Você que vai investir é algo que você precisa ficar muito de olho. A companhia tem uma disponibilidade que passou de 2 bilhões e 800 milhões para 2,753, que é o valor do que ela arrecadou numa emissão de debêntures que ela fez no início do ano. Então, por isso que ela tem essa dívida aqui apontada no mesmo valor do debênture dela. O lucro líquido projetado, e aqui é o que nós vamos ver, segundo o AGF+, 3,870. Melhorou aqui em relação ao segundo trimestre de 2021. Mas a gente viu que está em 2,700 para a companhia lucrar nesses próximos 3 meses. 1 bilhão e 100 é algo bastante desafiador, mas vamos ver como é que isso vai se comportar, tendo em vista que a gente sabe que algumas coisas não estão acontecendo. A taxa Selic está crescendo e tanto IGPM quanto IPCA estão em rota de redução. Então, pode ser que isso de alguma forma impacte. Como é que a gente faz agora? A gente pega o lucro líquido da companhia projetado, a gente divide, ou melhor, multiplica
por 0,7, que é o percentual, que é o payout médio da companhia. Então nós vamos ter um valor. Esse valor nós dividimos por 2 bilhões, que é o número de ações que a companhia tem. O que nos dá, em confirmando este lucro líquido, a possibilidade da companhia vir a distribuir no exercício R$ 1,35, o que é uma melhora feita a R$ 1,31 que nós calculamos no segundo trimestre. No entanto, costumeiramente, ela é uma companhia pagadora de proventos. Ela, nos últimos 5 anos, ela já pagava em média R$ 2,02 de proventos. Agora, vamos calcular os nossos preços tetos. Se nós considerarmos os dividendos médios pagos pela companhia, 2,02, então o preço teto ficaria em R$ 33,67. Se pagar o segundo projetado, R$ 1,35, então o preço teto da companhia ficará em R$ 22,56. No momento em que é feito esse vídeo, dia 22 de 11 de 2021, o preço da ação da companhia está cotado a R$ 22,26, abaixo dos dois preços, sinalizando uma possibilidade de entrada, sendo que você ainda precisa avaliar aqueles fatores que a gente viu, de crescimento, endividamento e como é que a companhia está se comportando, conforme a gente viu na apresentação, frente aos seus pares, de acordo com a variação do seu lucro líquido. E para finalizar, seguir investindo é a pergunta. Na realidade, eu acho que existem, neste momento, melhores opções sinalizadas pela nossa Bolsa de Valores, em ações que nós já estamos investindo nelas. Então, como nós já atingimos a meta de BB Seguridade, a sinalização desse momento é neutra, a gente esperar e apostar nos aportes nestas oportunidades que sinalizam ser melhor no momento. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, ou se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Faça o seu comentário, deixe seu like, seu dislike e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!